Oi, gente, tudo bem? Olha, eu aqui de novo e hoje eu tô para contar a história da minha vida, a trajetória da minha vida. Eu recebo vocês com muito carinho. Eu fui me recompor um pouco porque não é fácil para mim estar aqui contando a minha trajetória de vida e muita experiência na qual eu vivo e quero, com muito carinho, compartilhar com vocês. E é muito longa, então tem que ter muitas continuações até eu definir como que eu fiz para chegar até onde eu cheguei. Não é fácil, mas eu dou continuidade. Então, isso dos meus 5 anos até 8 anos de idade, eu vivenciei tanta história, tanta tragédia que acontece na vida de muita família, que não se dá conta que todos os dias amaldiçoa seus filhos, seu ente querido, e não se dá conta de quão grave está vivendo. E quando você percebe, você já está em uma areia movediça. E por isso que a maldição, ela vem de antepassados. É por isso que muitos vivem com a vida travada, angustiado, com rancor, com mágoa, com ódio, e não sabe o porquê. Não olha para trás. E eu sempre olhei para trás. E olha que eu não tinha nem mágoa, porque cada soco, cada surra que a minha mãe me dava, ela trabalhava a minha mente e a mente de todos os filhos, falando que se nós tivesse mágoa, raiva ou angústia, a gente seria amaldiçoado. Ela, minha mãe, ela não sabia ler e escrever. Minha mãe, ela veio de uma família cheia de maldições. Meus avós, da parte da minha mãe, ele era lavrador de cana-de-açúcar. Ele tinha muitos netos. Eles tiveram muito filho. Eu nunca parei para contar, mas eu acho que a minha avó, ela teve mais de 20. E era assim. Um certo dia, eu estava na minha casa, aí eu tinha 8 anos. E quando a minha mãe falou, vai pegar água, e eu tinha que carregar, sabe aquelas latas de tinta, que era lata de óleo. E eu tinha que andar 20 minutos com uma lata de óleo cheia de água na cabeça. Era assim, não tinha escolha. Todos os meus irmãos, eles trabalhavam na roça, mas ele tinha mais mordomia do que a mulher. Nós, mulheres, que somos em 6, nós trabalhávamos fora e ajudava na casa. Os homens, eles trabalhavam só até meio-dia. Eles trabalhavam e à tarde ele descansava. Enquanto as mulheres, elas trabalhavam no canavial, elas chegavam em casa, ela tinha que comer o que tinha,
e ela ia para a escola, onde tinha que andar 2 horas de a pé para ir e 2 horas de a pé para voltar. E eu já sabia ler e escrever. Um dia eu cheguei em casa e a minha irmã, ela falou para minha mãe: mãe, você sabe que a Cícera, ela já sabe ler e escrever. Eu com 6 anos de idade, ela falou: se ela não aprender a ler e escrever, e vocês também, eu quebro num pau. Vai apanhar muito, mas tem que aprender. Era assim, era tudo na base da porrada. Não tinha moleza. Não tinha moleza. Era na base do dá ou desce. Mulher, na minha casa, ela tinha poucas regalias. Porque mulher namorava e engravidava. Então, tinha que ser tratada na base do chicote. Mulher ter namorado, perder a virgindade e engravidar, tava fodida, ferrada. Era assim. Nós éramos tratados que nem animais. Que nem animais. Imagina hoje. Animais. Né? E eu via tudo aquilo. Eu não achava certo. Eu nada sabia. Eu nasci no sítio onde eu olhava para um monte, era canavial. Eu olhava para o outro monte, era uma mata fechada, uma selva. Eu olhava para minha frente, era canavial. Eu olhava para diante, era canavial. Eu não enxergava nada, só tinha canavial. E por que eu sabia tanto? Por que eu sabia tanto? Eu sabia que a forma de nós ser criado não estava certo. Eu sabia que o amor existia porque meu pai me dava carinho. E não era só colocar filho no mundo e amaldiçoar e fazer nós burro de carga. Porque hoje não os burros são tratados do jeito que nós éramos dentro da nossa casa. Sabe? Então, quando deu 8 anos, eu estava com 8 anos de idade, eu ouvi minha mãe falar. Já cresceu um pouquinho, né? Agora, você vai tomar conta da casa. Imagina, uma criança de 8 anos, lavar, passar, que era ferro de brasa. Tinha que pegar a brasa no fogão a lenha, colocar dentro do ferro, de ferro, e passar a roupa. E tinha que lavar a roupa no riacho. Se tiver chovendo ou fazendo sol. Era lá que tinha que lavar. E eu com 8 anos, eu pegava aquele mundaréu de roupa e eu ia no riacho, lavava e chegava em casa, eu colocava no varal e eu parava, fazia a comida e quando a minha mãe chegava com seu filho, com meus irmãos, para almoçarem, eu apanhava, porque ela ia no varal, olhar se os coleirinhos da camisa estava bem fregado, estava bem limpo. Eu apanhava. E eu falava, mas por que eu apanho se eu tô lavando, passando, cozinhando com 8 anos de idade? Por que ela me bate tanto? Por quê? E não tinha vez. Na minha casa, à tardezinha, ao pôr do sol, eles costumavam fazer jogo de baralho, poke, né? Então, juntava. Vinham meus primos do sítio vizinho,
vinham meus vizinhos que moravam lá na roça, ali fazia uma roda e jogavam baralho, que era aposta em dinheiro. E eu com meus 8 anos de idade, minha mãe, estava chovendo muito, era barro, né? Tinha barro para tudo que é canto. E ela falou, Cícera vai pegar água. Eu falei, deixa parar de chover, porque tá chovendo, tá escorregadio. No meio de todo mundo, ela me bateu na cara. E eu não pude nem correr pro meu quarto. Eu corri pro meio da chuva. E ali eu comecei a chorar. E ela, não satisfeita, ela foi lá e me bateu de novo. Na vista de todo mundo. Pra mim foi tão humilhante aquilo. E eu entrei pro meu quarto e fui lá chorar. E depois ela, não satisfeita, ela ainda veio atrás. Vai fazer o que eu tô te mandando. Vai buscar água. E eu fui. Peguei aquela lata lá e eu fui pra fonte, né? Lá era a fonte de água doce, na qual a gente matava a nossa sede. E ali era aquele caminho árduo. Quando eu estava com 12 anos de idade, ela falou, chegou a hora. Chegou a hora. Você vai pra roça. Vai pro canavial. Eu falei, tudo bem. E todo dia eu acordava às 4 da manhã. Não era só eu. Era eu e todos meus irmãos. Só ficava em casa a minha irmã mais velha e as gêmeas. Que eu tenho irmã gêmea. Elas ficavam para uma cuidar da outra. O cantar do galo ficou tão marcado na minha cabeça que hoje, quando eu vejo um galo cantando, já ativa. Já ativa. E vem muitas memórias na minha cabeça. Quando eu ia pro canavial com a minha mãe, ela cortava a cana de açúcar e eu amarrava. Era um feixe de cana que tinha que dar 10 quilos, né? Para dar 1 tonelada, nós tínhamos que cortar 100 feixes de cana e amarrar. Mas a minha mãe, como ela era tão guerreira e trabalhadeira, ela cortava 200, 300. E eu tinha que amarrar. E que não fosse rápido para ver se não apanhava. Um certo dia, eu estava lá amarrando cana e ela cortando e eu amarrando, quando ela falou para mim, trabalha rápido, porque eu tinha sede. Eu tinha sede. Então, eu pegava aquela cana com muita sede e eu começava a passar a língua naquele mel que a abelha produzia para matar a minha sede, para saciar a minha sede. Porque das 4 horas da manhã até 1 hora da tarde, a gente tinha que viver aquele sacrifício todos os dias e todos os dias. Um dia, a minha mãe olhou para mim e viu que eu estava parada, passando a língua na cana para matar a minha sede, e ela pegou, cortou uma cana e fez dela uma flecha. E ela atirou aquela cana em mim e entrou nas minhas axilas. E eu fiquei com aquilo lá, enfiado dentro de mim. E eu saí correndo desesperada pro meu irmão, que trabalhava do lado, me socorrer, chorando. E pensa que ela se comoveu? Não, não se comoveu. Falou, vem que
tá te esperando a cana pra você amarrar. O meu irmão olhou pra ela, falou, mãe, pra que tanta brutalidade? Ela, cala a boca, cala a boca. E ela cortando aquelas canas e meu irmão tirou aquela cana lá que estava enfiada nas minhas axilas e secou com a camisa que ele vestia, naquele sangue, e falou pra mim, vai amarrar a cana, senão o bicho vai pegar pro teu lado. E ali eu pude amarrar aquela cana e aquele sangue vazava e eu amarrando aquela cana. E deu horário de ir pra casa e eu falei, nossa, graças a Deus que acabou por hoje. E ali fomos embora pra casa. E eu via que eu andando naquele sol quente, que tremia, era 40 graus todos os dias. Todos os dias. E quando eu cheguei na minha casa, eu respirei fundo, comi o que tinha pra comer e fui dormir. E não tinha essa. Já foi dormir? Levanta! Vamos lá! Plantar mandioca. E era assim. E era assim. Todos os dias. Todos os dias. Eu tô falando o que eu passei. Mas todos os meus irmãos passaram. E até meu pai passou. Junto com a minha mãe. Que eu não sei de onde ela adquiriu isso. Mas ela deu aquilo que ela tinha para dar. Ela deu o amor que ela aprendeu, que ela recebeu. E era assim que funcionava na minha casa. Gente, para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou terminar e volto. Porque terá mais relato. Estou apenas começando. A trajetória é longa, mas vocês tirarão suas primeiras conclusões que vocês podem mudar tudo. Porque eu mudei. E não é fácil, e a batalha é árdua, mas a vitória é sempre certa. Acreditem em vocês. Vocês podem tudo que vocês quiserem. Muito obrigada e até daqui a pouco.